Olá, aluno do nosso curso Carreiras Jurídicas, módulo 1, mais uma aula de penal geral. Estamos na reta final do curso. Hoje eu dou sequência à ilicitude, mais precisamente às causas de exclusão da ilicitude, as discriminantes. Na aula passada, das discriminantes, já estudamos a primeira, o estado de necessidade. Dá uma olhada aqui, ó. Então, o cronograma da matéria a ser estudada. Nós já estudamos o primeiro substrato do crime, o fato típico, conduta, resultado, nexo e tipicidade, e agora eu estou dedicando ao estudo da ilicitude. E dentro do estudo da ilicitude, eu estudo com vocês das discriminantes, as excludentes da ilicitude, as justificantes. Eu já estudei o estado de necessidade. Na aula passada, já vimos o estado de necessidade. Na aula de hoje, nós vamos estudar o quê? Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Vou comentar uma outra coisa sobre ofendículos, consentimento do ofendido e termino a aula falando das discriminantes putativas. Todo concurso cai discriminantes putativas. Tá ok? Então, sem delongas, vamos imediatamente para a segunda discriminante prevista no artigo 23, legítima defesa. Está aqui, ó. Exclusão deles. Não há crime quando o agente pratica o fato. Inciso 2, em legítima defesa. Rogério, e tem algum artigo explicando o que é legítima defesa? Claro que tem. Olha o artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual e iminente a direito seu ou de outrem. Antes de eu esmiuçar esse artigo 25, caiu em concurso a seguinte pergunta para o candidato responder por escrito: quais os fundamentos da legítima defesa? Quando eu expliquei estado de necessidade, eu também analisei os fundamentos. Quais os fundamentos da legítima defesa? Então, tá aqui, ó. Fundamentos da legítima defesa. Tem dois fundamentos. Sob o prisma jurídico individual, é o direito que tem todo homem, é o direito que tem todo homem, é o direito que tem todo homem de defender seu bem jurídico. De defender seu bem jurídico. Então, sob o prisma jurídico individual, legítima defesa é o direito que tem todo homem de defender seu bem jurídico. Mas temos ainda um fundamento jurídico-social, sob o prisma jurídico-social. Sob este prisma, o ordenamento jurídico não deve ceder ao injusto. O ordenamento jurídico não deve ceder ao injusto. Se eu tiver que repelir uma injusta agressão, mesmo sem depender do Estado, o ordenamento jurídico não deve privilegiar o injusto contra a minha conduta, deve privilegiar minha conduta contra o injusto. Então vejam que são fundamentos da legítima defesa. Sob o prisma jurídico individual, direito que tem todo homem de defender seu bem jurídico. Sob o prisma jurídico social, o ordenamento jurídico não deve ceder ao injusto. Compreendeu? Nós vamos agora esmiuçar a legítima defesa. Como eu fiz no estado de necessidade, falando de requisito por requisito, aqui na legítima defesa eu vou fazer a mesma coisa. E já começo alertando o seguinte, ó, a legítima defesa depende de requisitos objetivos e um subjetivo. Rogério, onde estão os requisitos objetivos da legítima defesa? Os requisitos objetivos da legítima defesa estão no artigo 25 do Código Penal. Estão no artigo 25. Quando você abre o artigo 25, lá você encontra todos os requisitos objetivos. Vamos ler juntos esse artigo 25 outra vez? Ó, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual e iminente a direito seu ou de outrem.
O artigo 25, ele enuncia todos os requisitos objetivos da legítima defesa. Quando eu falei de estado de necessidade, eu também alertei que o artigo 24 enuncia todos os requisitos objetivos do estado de necessidade. O 25 anuncia todos os requisitos objetivos da legítima defesa. Mas não depende só de requisitos objetivos, não. Dá uma olhada, ó. A legítima defesa depende de requisitos objetivos e um requisito subjetivo, que é desdobramento lógico do finalismo, decorrência do finalismo. Decorrência do finalismo. Decorrência do finalismo. Nós vamos estudar todos os requisitos objetivos e depois eu alerto qual é o requisito subjetivo. Então vamos lá para o primeiro requisito objetivo. Para você falar em legítima defesa, é imprescindível que você esteja diante de uma agressão injusta. Está aqui, ó, primeiro requisito, agressão injusta. O que eu entendo por agressão injusta? Conduta humana contrária ao direito que ataca ou coloca em perigo bens jurídicos de alguém. Rogério, isso é muito simples. Pois é, mas o seu examinador ele existe para complicar a sua vida, correto? Aí ele vai te perguntar, essa agressão injusta, isto é, a conduta humana contrária ao direito que ataca ou coloca em perigo o bem jurídico de alguém, é necessariamente dolosa ou pode ser culposa? Pessoal, uma primeira corrente responde o seguinte, ó, quando a gente fala em agressão injusta como requisito da legítima defesa, pode ser dolosa ou culposa. Pode ser dolosa ou culposa. Então vejam que para esta primeira corrente, conclusão, para essa primeira corrente, é perfeitamente possível, tá aqui ó, conclusão, para essa primeira corrente, é possível legítima defesa de agressão culposa e injusta. É possível legítima defesa de agressão culposa, desde que, obviamente, injusta. Desde que, obviamente, injusta. Eu já vou até dar um exemplo, vai ficar mais fácil. A segunda corrente discorda. A segunda corrente diz o seguinte: a agressão deve ser dirigida com destinatário certo, pressupondo dolo. Pessoal, para essa corrente, olha que interessante. Conclusão. Primeira conclusão. Conclusão A. Não é possível legítima defesa de agressão culposa. Não é possível legítima defesa de agressão culposa. E conclusão B. A agressão culposa é, na verdade, um perigo atual, autorizando o estado de necessidade. A agressão culposa é perigo atual, autorizando estado de necessidade. Autorizando estado de necessidade. Rogério, é legal você colocar essa discussão diante de um exemplo para ficar mais fácil. Então vamos imaginar o seguinte, Tiago. Está vindo um veículo desgovernado, a pessoa dirigindo de forma negligente, um veículo desgovernado, a pessoa dirigindo em alta velocidade, perdeu o controle do veículo em sua direção. Para você salvar a sua vida, você tem que matar uma pessoa. Vamos imaginar um caso esdrúxulo.
Então, para você salvar a sua vida diante de um veículo desgovernado porque o motorista dirigia em alta velocidade, você tem que matar uma pessoa, você tem que esbarrar numa pessoa, essa pessoa cai de um precipício e você consegue se esquivar desse veículo desgovernado. Você que teve que matar uma pessoa para não ser morto por esse veículo desgovernado, agiu em legítima defesa ou você agiu em estado de necessidade? O que você acha? Vamos até tirar o coitado da pessoa que está. Vamos até fazer o seguinte: ó, uma pessoa vinha dirigindo em alta velocidade, com o carro desgovernado, e para eu salvar minha vida eu tive que matar essa pessoa. Vamos imaginar um caso esdrúxulo. E aí? Eu agi em legítima defesa ou estado de necessidade? Dá uma olhada, ó. Para a primeira corrente, como essa agressão injusta pode ser dolosa ou culposa, você vai alegar legítima defesa e a sua conduta ela está justificada. Para a segunda corrente, como a agressão deve ser dirigida e o veículo desgovernado não é uma agressão dirigida. Como a agressão deve ter destinatário certo e um veículo desgovernado não tem destinatário certo. Como pressupõe dolo, e no meu caso é culpa, não pode alegar legítima defesa. Você que teve que matar alguém ou o próprio motorista para salvar a sua vida diante de um veículo desgovernado, está diante de um perigo atual. Você vai poder alegar estado de necessidade. O seu comportamento está excluído do mesmo modo, porém com fundamento no estado de necessidade e não na legítima defesa. Eu esclareço desde logo que na doutrina prevalece a primeira corrente. Eu discordo. Eu acho que a segunda corrente está correta, mas prevalece a primeira corrente. Tá ok? Agora, cuidado, quando eu falo em agressão injusta, que a legítima defesa pressupõe agressão injusta, em nenhum momento eu estou dizendo que essa agressão injusta tem que corresponder a um fato típico. Eu não falei isso. Então dá uma olhada, ó. Cuidado, a agressão injusta não significa necessariamente fato típico. Olha o exemplo que interessante, ó. Reagir diante de um furto de uso. Nós sabemos que o furto de uso, e vamos estudar isso melhor no módulo 2, sabemos que o furto de uso é um fato atípico, por ausência de dolo. Fato atípico, ausência de dolo. Fato atípico. Porém, apesar de fato atípico, não deixa de ser uma agressão injusta ao patrimônio. Não deixa de ser a agressão injusta ao patrimônio de alguém. Eu não sou obrigado a ficar olhando como espectador de pedra uma pessoa subtraindo o meu carro para usá-lo ainda que ele me devolva depois. Eu posso agir na legítima defesa do meu patrimônio. Claro, de forma moderada. Não vou matar a pessoa porque está subtraindo o meu veículo de forma moderada. Vamos analisar esse requisito daqui a pouco. Então vejam que interessante. Reagir diante de um furto de uso, apesar de o furto de uso ser um fato atípico, pois ausente dolo, não deixa de ser agressão injusta ao patrimônio, autorizando legítima defesa, devendo o agente, óbvio, usar moderadamente dos meios necessários para defender esse bem jurídico atacado. Tá ok? Agora veja. Quando nós estudamos o estado de necessidade, você, diante de um perigo atual, só poderia sacrificar um bem jurídico alheio se fosse inevitável. Se você, para salvar o seu bem jurídico, não precisava sacrificar bem jurídico de ninguém, a fuga era possível, você tinha que fugir. Tá lembrado? Tá lembrado do cômodo dos dissessos? Pois é, na legítima defesa esse requisito não existe.
eu não sou obrigado a fugir da agressão injusta, ainda que a fuga seja possível. Eu não preciso me valer do que Nelson Gria falava, a carta dos covardes e dos pusilânimes. Eu posso reagir à injusta agressão. Então dá uma olhada, ó. Atenção, uma vez constatada a injusta agressão, o agredido pode rebatê-la não se lhe exigindo a fuga do local. O cômodos dissessos não é requisito da legítima defesa. Olha o quadrinho que eu fiz para vocês, ó. O cômodos dissessos não é requisito da legítima defesa. Ele é requisito do estado de necessidade. A fuga, ao invés do sacrifício de um bem jurídico alheio, é requisito do estado de necessidade, mas não da legítima defesa, não da legítima defesa. Compreenderam? Agora, cuidado, que Roxin, ele fala, calma, isso tem que ser analisado com cautela. Vamos imaginar que uma criança de 5 anos vem me agredir com um taco de beisebol. 5 anos. Eu posso fugir dessa criança de 5 anos, como eu posso reagir. Como se trata de legítima defesa, a fuga não é necessária, certo? Então eu vou e dou um soco na cabeça dessa criança de 5 anos, dou um pontapé, uma bicuda no dente dessa criança. É legítima defesa, você falou que legítima defesa eu não sou obrigado a fugir, posso reagir, pois uma criança de 5 anos me agredindo com um taco de beisebol, eu vou dar uma bicuda na cabeça dela. Roxin fala, peraí, é um inimputável. Dá uma olhada, para Roxin, não se deve conceder a ninguém um direito ilimitado de legítima defesa face à agressão de um inimputável, de modo que a excludente não se aplica a todas as situações, mas apenas naquelas em que a reação, o combate, mostra-se inevitável. Qual é a conclusão que nós extraímos de acordo com Roxin? Para Roxin, o cômodos dissessos é requisito do estado de necessidade, e da legítima defesa quando a agressão for praticada por inimputável. Só você vai saber isso. Então, o cômodo dissesso é requisito do estado de necessidade e ninguém duvida disso. Mas também, de acordo com Roxin, também passa a ser requisito da legítima defesa quando a agressão for praticada por inimputável. Quando a agressão for praticada por inimputável. Então, naquele exemplo do menino que vem me bater com um taco de beisebol, eu posso fugir para Roxin? O que se conclui? Fuja. Cômodos dissessos nesse caso. Joia? Só quando o embate é absolutamente inevitável, aí você pode reagir. Tranquilo? Quanto à existência dessa agressão injusta, a doutrina divide a legítima defesa em 2 espécies. Dá uma olhada, ó. A legítima defesa classifica-se em real e putativa. Real, o ataque existe efetivamente. O ataque existe efetivamente. Já na legítima defesa putativa, o ataque é fantasiado imaginário. O ataque é imaginário, fantasiado. O interessante é que, não tendo agressão injusta,
obviamente não exclui a licitude. Então aqui, ó, não havendo agressão injusta, não havendo efetivamente agressão injusta não exclui a ilicitude. Não exclui a ilicitude. Exclui o que, Rogério? Nós vamos ver no último tópico da nossa aula de hoje. As discriminantes putativas. Guardem por enquanto o seguinte, ó. As situações de putatividade, estado de necessidade putativo, legítima defesa putativa, estrito cumprimento do dever legal putativo, exercício regular de direito putativo, as situações de putatividade não excluem a ilicitude. Excluem o quê? Nós vamos ver daqui a pouco, o último tópico da aula de hoje. Se um animal te ataca, Tiago, vamos supor que você está na rua, um animal, um pitbull te ataca e você tem que abater esse animal. Animal é o patrimônio de alguém, né? O animal é o patrimônio de alguém. Se você abater um animal de alguém, você terá praticado, no mínimo, um crime de dano, porque é patrimônio de alguém. O animal te ataca, Tiago. Você tem que abater esse animal que está te atacando. Você agiu em legítima defesa ou estado de necessidade? Legítima defesa ou estado? Não, um pitbull vai e avança em você. Você tem que abater o pitbull. Você agiu em legítima defesa ou estado de necessidade, excluindo o crime de dano, no mínimo crime de dano? O que você acha? Olha só, você acha o que? Legítima defesa ou estado de necessidade? Dá uma olhada aqui, ó. Defender-se de ataque de animal é estado de necessidade ou legítima defesa? Perceba, Tiago, que o ataque do animal pode ter sido ou não provocado pelo dono. Se foi um ataque não provocado, ele configura perigo atual. Configura perigo atual. E se configura perigo atual, o perigo atual, ele permite concluir o quê? Estado de necessidade. Estado de necessidade. E mais, hein? Se eu estou diante do estado de necessidade, sendo possível a fuga, a pessoa atacada deve preferir fugir. Então, observação. Sendo possível a fuga, a pessoa em perigo deve fugir. Deve fugir. Então tá aqui, ó. Se o ataque do animal é um ataque espontâneo e racional desse animal, configura um perigo atual, você estará agindo em estado de necessidade, e se você está agindo em estado de necessidade, sendo possível a fuga, a pessoa em perigo deve fugir. Agora, se o ataque foi provocado pelo dono, configura agressão injusta. Configura agressão injusta. Se o ataque foi provocado pelo dono, configura agressão injusta. O animal é um instrumento. O animal é um instrumento letal na mão do dono. É um instrumento letal na mão do dono. Se eu estou diante de agressão injusta, isso significa que você, ao abater o animal, você agiu em legítima defesa. Se você agiu em legítima defesa, mesmo que possível, a pessoa atacada não está obrigado a fugir. Está aqui, ó, mesmo que possível, a pessoa atacada não é obrigada a fugir. A pessoa atacada não é obrigada a fugir. Então, essa pergunta, ela exige do candidato no dia da prova a percepção se o ataque foi ou não provocado. Se o ataque foi um ataque irracional, partindo do animal, é um perigo atual, gerando estado de necessidade,
aplicando-se o cômodos de cessio. Se o ataque foi provocado pelo dono, nós estamos diante de uma agressão injusta, o animal é um instrumento na mão do dono, você está agindo em legítima defesa, esqueça o cômodos de cessio. Joia? Até agora, estou falando somente do primeiro requisito da legítima defesa, a agressão injusta. Agora vamos para o segundo requisito. Essa agressão injusta está aqui, para configurar a legítima defesa, ela tem que ser atual ou iminente. Atual, que está ocorrendo, iminente, que está prestes a ocorrer. Se eu estiver diante, está aqui, obsum, se for uma agressão passada, a reação é vingança. Se eu estou diante de uma agressão passada, a reação é vingança. A reação é vingança. Observação 2. Se eu estou diante de uma agressão futura, antecipar a reação é mera suposição. É mera suposição. Antecipar a reação é mera suposição. Mera suposição. Então, cuidado. Para haver legítima defesa, a agressão injusta tem que ser atual, isto é, ocorrendo, ou iminente, prestes a ocorrer. Se você reage a uma agressão passada, terminada, pretérita, o que você está fazendo é vingança. Se você está antecipando uma reação, uma agressão, se você está antecipando uma reação a uma agressão futura, aí eu tenho uma mera suposição e não legítima defesa. Compreendeu? Agora, cuidado, pessoal. Por quê? Essa agressão futura, nós temos que diferenciar para não ter problema. Por que, Tiago? Eu posso antecipar a reação a uma agressão futura incerta, como eu posso antecipar uma reação a uma agressão futura certa. Então, olha que interessante, olha que interessante. Então, agressão futura. Agressão futura. Eu tenho que diferenciar a agressão futura incerta e a agressão futura certa quanto à ocorrência. Se for uma agressão futura incerta, antecipar a reação é mera suposição, que nós acabamos de ver. Agora, se eu estou diante de uma agressão futura, porém certa quanto à ocorrência, antecipar a reação é... Deixa eu tirar essa vírgula aqui que eu pus. Antecipar a reação pode caracterizar hipótese de inexigibilidade de conduta diversa. Inexigibilidade de conduta diversa. Então, cuidado. É a chamada legítima defesa antecipada. Hipótese de inexigibilidade de conduta diversa. Legítima defesa antecipada. Legítima defesa antecipada. Pode configurar um caso legítima defesa antecipada. Então, se alguém falar para você, fulano antecipou a reação a uma agressão futura, você fala, tudo bem, antecipou a reação a uma agressão futura. Essa agressão era incerta? Sim. Opa, então vai responder, porque isso é uma mera suposição. Essa agressão futura era certa quanto à ocorrência? Era sim. Opa, então peraí, pode cuidar-se de hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, legítima defesa antecipada. Rogério, me dá um exemplo? Olha o exemplo, Carlos. Carlos não, Tiago.
Carlos ainda não chegou, né? Ô, Tiago, o Fernandinho Beiramar, preso, te ameaça de morte. Você acha que Fernandinho Beiramar preso, ele diz, ô Tiago, eu saindo da cadeia daqui umas 2 semanas eu vou te matar. Você acha que o Fernandinho Beiramar, ele é conhecido por blefar, Tiago? Ele blefa, não. Se ele fala que ele vai te matar, ele fala assim, brincadeira, ou você tá fudido? Você tá fudido, não tá? É uma agressão futura ou não é? É. Porém, certa quanto à ocorrência. Se o Tiago antecipar-se na reação e matar o Fernandinho Beiramar, ele pode dizer o seguinte, juiz, tudo bem, a agressão do Fernandinho não era atual nem iminente, mas era futura e certa, e eu não ia ficar esperando essa agressão dele virar iminente para eu poder me defender. Qualquer cidadão comum, qualquer cidadão de diligência ordinária, qualquer homem médio faria o que eu fiz. Inexigibilidade de conduta diversa. Meu fato é típico, é ilícito, mas deixa de ser culpável. Compreendeu? Joia? Pessoal, então já vimos 2 requisitos. Agressão injusta, e essa agressão injusta deve ser atual e iminente. No próximo bloco, eu analiso os 2 requisitos objetivos que estão faltando e o subjetivo.